Brasil. O assunto aqui da mesa é comunicação. Eu sou psicólogo, eu sou autor de um pouco mais de 80 livros, milito na área de direitos humanos, trabalho muito nas redes sociais, recebo muito hater, muitas pedradas. Eu acho que estou meio blindado e acostumado com tudo isso. E eu tenho aprendido que só há uma maneira de nos comunicar de maneira eficaz. É quando a gente comunica não só com palavras, mas com olhar, com gesto, com amor. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, eu falasse a língua dos homens, sem amor eu nada seria. Não foi um evangélico que cantou essa canção, mas foi o que eu chamo de profeta secular, porque o vento do Espírito não sopra dentro da igreja. O vento do Espírito sopra onde ele quiser. Nos palácios, nas palafitas, nas comunidades. E a gente precisa estar atento àquilo que o Espírito está falando hoje. Não é isso que lemos em Apocalipse? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ele continua dizendo, mas ele não fala só através de nós. Nós estamos precisando experimentar um novo Pentecostes. E quando eu falo de Pentecostes, eu estou falando de uma Babel às avessas. Lembra o que aconteceu na Torre de Babel? Quando Deus confundiu as línguas? Ninguém entendia ninguém. Era um caos absoluto. Você já parou para pensar que Pentecostes foi exatamente o inverso de Babel? E o grande milagre de Pentecostes é que todos ouviam o que os discípulos diziam em seu próprio idioma. Gente, não adianta falar e não se fazer entendido. A igreja evangélica tem o seu dialeto e a esquerda não vai conseguir se comunicar eficazmente com a igreja evangélica se ela não estiver atenta a esse dialeto. Nós falamos de direitos humanos, esse é o nosso linguajar, mas para a igreja evangélica talvez isto fosse sinônimo de misericórdia, compaixão. Nós falamos de acolhimento à diversidade. No linguajar evangélico, nós estamos falando de não acepção de pessoas. Tão simples. Nós falamos sobre igualdade socioeconômica. Para o povo evangélico, principalmente as camadas mais simples, isso precisa ser traduzido. Nada mais seria do que a manifestação da justiça do reino de Deus. Queridos, não há outra maneira de nos comunicar se não for por amor e com amor. O que diz a kenosis, né, esta doutrina teológica tão maravilhosa, que afirma que Deus se humanizou, isto é, desceu até nós, tomou forma humana, se fez periférico, mas ele também adotou o linguajar do povo, por isso ele falava em parábolas. Ele usava o linguajar do camponês. Como é que nós podemos atingir o povo evangélico periférico usando um linguajar que não lhe é acessível? Como é que nós podemos comunicar a eles os seus direitos, aquilo pelo qual eles devem lutar, se usamos um linguajar que eles desconhecem? No nosso campo, não há dificuldade nisso, mas para aquela pessoa que cresceu ouvindo o Evangelho, que cresceu ouvindo línguas estranhas. Eu sou de berço pentecostal, viu, Ava? Meu avô era pastor da Assembleia de Deus de Madureira. Meu pai foi líder de uma denominação aqui no Rio de Janeiro, ou melhor, lá no Rio de Janeiro, e foi um dos precursores do neopentecostalismo. Eu não me considero neopentecostal, mas eu vi o movimento nascer. Edir Macedo foi obreiro do meu pai. R.R. Soares foi ordenado ao ministério pelo meu pai. Eu conheço os bastidores, eu conheço as entranhas. Eu sei o que é a teologia de domínio. Eu morei nos Estados Unidos muitos anos e convivi com teólogos do domínio. Eu sei qual é o projeto de poder por trás desse discurso bolsonarista. Mas o projeto de Jesus não é um projeto de poder, é um projeto de amor. E quando eu falo projeto de amor, queridos, pode parecer clichê, mas eu estou falando de um amor radical. Eu estou falando da mensagem mais subversiva já pregada, que é a mensagem que nos iguala a todos. Ninguém é maior do que ninguém, não há hierarquia. Hoje, no meio evangélico, ainda se fala em ser cabeça e não cauda, porque boa parte do povo evangélico ainda está ancorado em categorias do Antigo Testamento. Mas quando eu leio Paulo dizendo sobre a kenosis divina, sobre Jesus sendo em forma de Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas se esvaziou, se tornando um de nós, Paulo também diz que tenhais todos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, se no Velho Testamento se falava em ser cauda ou ser cabeça, no Novo Testamento se fala em ser coração. Nós precisamos, repito, reexperimentar o milagre de Pentecostes. Esse milagre começa na escuta. Como profissional da saúde mental, eu fui treinado a escutar. A gente fala muito e escuta pouco. Vamos prestar mais atenção naquilo que as pessoas têm a dizer. E cuidado para que o ódio não nos contagie. Como dizia Nietzsche, quando a gente olha muito para o abismo olha de volta para nós. E nós corremos o risco de nos tornar os monstros que nós combatemos. Nós temos que confrontar. Confrontar não é afrontar. É muito diferente. Eu posso confrontar qualquer um. Eu já tive debates com Silas Malafaia inúmeras vezes. Nunca o afrontei. Mas nunca concordei em absolutamente nada do que ele dizia. Mas para isso eu não preciso xingá-lo. Para isso eu não preciso tentar atingir a família dele. Ele é um ser humano.
para mim, eu considero errado o que ele diz, o que ele ensina, mas eu também tenho que considerar que há milhares de pessoas que seguem o que ele diz. Então eu não vou conseguir dialogar com essas pessoas afrontando aquele que elas consideram como seu líder. Eu termino dizendo uma única coisa. Busquemos nos assemelhar a Jesus. Amém. É Jesus quem nos ensina. Ele diz, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Obrigada, pastor.